Olá a todos, o meu nome é André Carvalho e sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Ninguém é Quem Queria Ser, uma produção do Núcleo Alumni Égio de Engenharia e Gestão Industrial da Universidade de Minho. No nosso podcast, pretendemos dar a voz a diferentes profissionais com percursos notáveis, pouco ortodoxos e fora do comum, para que partilhem a sua história, as suas escolhas e nos expliquem o que os trouxe até onde estão hoje. Tudo isto num tom informal, de alumni para aluno. O nosso convidado de hoje, para a maior parte das pessoas, dispensava apresentações. Paulo Sampaio, professor do curso de Engenharia e Gestão Industrial da Universidade de Minho. No entanto, não poderia deixar de o fazer. Paulo terminou a licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial em 2002, tendo depois feito o doutoramento, também na Universidade de Minho, em Engenharia de Produção e Sistemas, que concluiu em 2008. É desde 2011 professor do Departamento de Produção e Sistemas da Universidade de Minho, onde é atualmente diretor de curso de Engenharia e Gestão Industrial. Notavelmente, é também o fundador do Núcleo Alumni Égio da Universidade de Minho. Olá, boa tarde e bem-vindo. Olá, André, viva! Vamos... Eu estava a ouvir a introdução, André, e estava a tentar ver o que é que o meu percurso tem pouco de ortodoxo, mas vou tentar dar o meu melhor para este podcast. E é uma honra já agora ser entrevistado pelo André, por todos e mais variados motivos. Acho que é um momento muito interessante e vai ser muito, muito giro. Ok, perfeito. Vamos lá chegar, vamos ver como é que esse percurso é mais ou menos ortodoxo, mas vamos começar aqui com uma viagem pela máquina do tempo e temos aqui uma pergunta para o Paulo de 6, 7, 8 anos. O que é que queria ser quando fosse grande? Nunca imaginei ser professor universitário, era coisa que não me passava pela cabeça. Mas com 6, 7, 8 anos, por aí, eu tenho, e partilho isto muitas vezes com algumas pessoas. Eu lembro-me de ter aquele sonho, não, de me passar pela cabeça, gostava muito de ser camionista. Camionista de caminhões de tiro. Gostava pela questão do passeio. Eu sempre gostei muito de viajar, não é? Não sei se era isso, possivelmente era isso que estava no meu subconsciente, a questão da viagem, mas era algo que recordo, tenho essa memória de que se querer ser camionista, e portanto muito ao lado daquilo que sou hoje, não é? Depois houve uma altura em que me despertou o interesse dos automóveis, dos carros, e portanto possivelmente alguma queda para a engenharia mecânica, não sei, mas também nessa altura, estamos a falar dessa altura de 6, 7, 8 anos por aí, a parte dos carros, gostava dos carros, da questão da mecânica, e não sei se já havia alguma tendência para a engenharia, mas assim, que me recordo, a grande imagem é o ser camionista, portanto, tinha tudo a ver. Eu ia perguntar precisamente se já entraria aqui algum interesse por certas áreas, como a logística ou outras áreas principalmente relacionadas com o nosso curso. Mas é possível, mas o gosto, eu acho que a questão das viagens, que é algo que eu gosto imenso de fazer, apesar de neste último ano e meio ter parado essa vertente na minha vida, todos nós, não é? Mas é algo que eu faço muito, que é viajar em trabalho e também a nível pessoal, mas muito profissionalmente, e não sei se já estava ligado a essa vontade de viajar, associado à profissão que me passava pela cabeça na altura. E como é que passamos então de camionista para engenheiro? Onde é que surge aqui o interesse pela engenharia? Como é que é feita esta viagem
Há algum momento da infância, da adolescência, em que fique marcado o início mais claro desse interesse pela engenharia? Eu acho que isso acontece mais ou menos não sei se pela engenharia em si, mas pela área das ciências exatas, não é? Ali por volta do 9º ano, eu fui estudante de Alberto Sampaio e portanto, naquela altura, quando tínhamos que escolher, eu fui da área de saúde, na altura era a área de saúde no 9º ano, e depois enverdei para a área do científico-natural, penso que era assim que se chamava no 10º ano. E portanto a minha vertente mais sempre pelas áreas de ciências exatas e é engraçado porque eu sou filho de um professor de português e portanto uma pessoa que veio das letras, não é? Que vem das letras, mas nunca foi uma área que eu dissesse que era uma área que me cativava, não é? Que eu gostava, não é? E sempre fui para o lado das matemáticas. Depois acontece uma coisa engraçada, que eu não sei se vocês sabem, que eu vim parar à Universidade do Minho após um ano na Academia Militar e, portanto, entrei ali numa fase da minha vida do secundário que queria ser militar, queria seguir a carreira militar. E acabei por entrar na Academia Militar em 1996. E, portanto, entrei na Academia Militar, na altura as provas para a Academia, além das questões físicas, entrava a matemática e, portanto, era a área a matemática e a física, que eram as áreas que eu tinha de secundário. E depois, por um bocadinho acho que foi o ficar desiludido, não é, com o sistema, e eu que sou uma pessoa que quando não gosta mostra bem que não gosto e portanto não gosto e ponto, e mostro que não gosto, e na altura fiquei desiludido com o sistema militar, e decidi vir embora ao fim do 1º ano da Academia Militar, e foi quando eu venho para a Universidade de Minho e ingresso no curso de Engenharia de Produção, que eu nem sabia bem o que ia, não é? Nem sabia bem o que ia, conversei com algumas pessoas, na altura que hoje são meus colegas, na universidade, que me diziam que era um curso de futuro, etc. Mas a própria designação do curso na altura não era a mais feliz, não é? E, portanto, na minha ótica não era a mais feliz, e eu tive algumas dúvidas para a produção, okay, o que é que isso, que engenharia é essa, o que é que isso faz? E acabei por vir para a engenharia de produção, e depois o percurso normal de um estudante da engenharia de produção na Universidade de Minho, mas foi mais ou menos isso. O meu sonho se me perguntar, se fizer a mesma pergunta, André, ali à idade dos 16, 17 anos, o meu sonho era ser militar, não é? Que saiu completamente furado, não é? Muito bem. Então, chegamos finalmente à Universidade de Minho, a engenharia de produção. Na altura, como é que foram esses anos? Tínhamos um aluno certinho, tínhamos um aluno que gostava muito de ir ao enterro da gata, tínhamos um balanço equilibrado entre os dois. Como é que foram esses anos? Eu acho que era um aluno equilibrado nos primeiros anos. Depois, nos últimos 2 anos, comecei a desequilibrar um bocadinho, mas obviamente não procurando manter sempre o norte, como se costuma dizer, mas ali os primeiros 3 anos muito equilibrado, obviamente ia ao enterro da gata, sempre procurei fazer uma vida académica ativa, não é? Que é aquilo que eu hoje digo, que é ser estudante universitário, não é? Estar envolvido nas atividades, participar nas diferentes atividades, não é? E portanto sempre procurei fazer isso, não é? Balanceando muito com a parte académica, e isso ajudou-me, e agora tenho que reconhecer isso, não é? Que é o facto de ter passado pela Academia Militar naquele ano, deu-me muita disciplina para encarar a vida universitária, não é?
porque eu vim de um regime de internato, não é? De um regime militar, de ensino militar, para uma vida académica completamente, como costumo dizer, roda no ar, não é? E, portanto, é um choque muito grande. E no meu caso, e vi vários colegas na altura, outros colegas que por outros motivos desistiram, saíram da Academia Militar e que tiveram depois percursos mais atribulados, não é? O impacto com o mundo civil era, ou nós tínhamos mecanismos de autocontrolo e de conseguir corrigir a trajetória, ou então podíamos entrar numa trajetória muito complicada. E eu senti que essa disciplina que tive nesse ano da academia me trouxe muitas vantagens a nível da vida universitária na Universidade do Minho. E ajudou-me imenso a ter essa disciplina e a conseguir balancear. Claro que, à medida que a Academia Militar foi ficando para trás, eu associo ao facto de ter começado a ficar mais estudante universitário puro e duro, portanto comecei a ficar menos certinho, obviamente procurando manter sempre o equilíbrio, não é? Que eu acho que é fundamental numa vida académica, não se pode ser só bom socialmente, é preciso ser bom socialmente e bom academicamente, não é? E, portanto, tentei sempre manter esse equilíbrio. Muito bem. Assim, em termos desses anos, há algum momento ou momentos em particular que recorde dos anos de estudante na Universidade do Minho? Há vários momentos. As primeiras aulas na Universidade do Minho foi diferente, lá está aquele choque, não é? As primeiras aulas, o ensino de um regime fechado, como é o regime de ensino militar, para um regime onde só vai às aulas quem quer, e portanto, eu apanhei isso nas unidades, na altura eram disciplinas, não é? Recordo-me de física, não é? Porque raramente as pessoas iam às aulas de física, porque aquilo era, pá, imensa gente chumbava a física e portanto haviam esses estereótipos, não é? A termodinâmica, recordo-me, não é? Recordo-me um momento também, outro, que foi um momento inédito, que foi fazermos exame de eletrotecnia no Auditório Nobre, e portanto, o Auditório Nobre em Guimarães, repleto de estudantes de cursos de Engenharia da Azurém a fazer exame a eletrotecnia, foi uma coisa mesmo incrível. Eu lembro-me dessa imagem de estarmos lá assim, e o Auditório Nobre leva imensa gente, 300 ou 400 pessoas, já nem sei, e portanto lembro-me, tenho essa imagem. Depois lembro-me também um professor que me marcou no primeiro ano, eu penso que ele já não dá aulas na universidade, para que ele tinha uma pedagogia espetacular, que era o professor Mariano, que era um professor pedagogicamente muito bom mesmo, que era meu professor de análise matemática, gostei imenso. Outros momentos marcantes, eu tenho que partilhar estes dois momentos, este momento que foi um momento em que, não sei se ele vai ouvir depois, mas vou dizer isto publicamente. Nós tínhamos simulação, e simulação tínhamos ao mesmo tempo, ou em semestres desfasados, já não me recordo, com os estudantes de LESI, curso de LESI. E os gajos de LESI sempre foram melhores do que nós a simulação, não havia hipótese, eles tinham melhores notas, etc, etc. E eu lembro-me que simulação era por um trabalho, nós desenvolvíamos um trabalho, já não me recordo bem o que era, mas sei que era um trabalho. E portanto, nós íamos ver as notas, e quando as notas saíam, eu lembro-me que tirei, acho que a nota mais alta foi, a simulação foi um 15 na altura, e era a ser dada pelo Guilherme.
E eu lembro-me que fiquei tão chateado, porque depois tinha colegas em Lesi, pá, e os gajos em Lesi tinham sempre melhores notas, e aquilo chateava-me. Porque é que os de produção não podem ter tão boas notas como os gajos de Lesi, não é? E, portanto, eu recordo-me, na altura não, mas agora falámos muitas vezes sobre isso, não é? Que aquela foi uma espinha que me ficou atravessada, não é? Que os de produção nunca conseguiam tão boas notas a simulação como os estudantes de Lesi. Pá, isso ficava-me, tirou-me do sério nesse ano. Opá, mais momentos marcantes. Pá, temos agora mais no aspecto social, social, e não só. As jornadas eram momentos que me marcavam e que marcaram todos os estudantes, não é? Não foi só a mim, marcaram todos os estudantes. Era um momento em que víamos o consumar de um trabalho, não é? De um ano, em que víamos a nossa capacidade de organizadores de eventos ser posta à prova e o resultado final. Lembro-me perfeitamente de quando foi o nosso ano a organizar as jornadas, que foi o stress e depois a boa sensação que tínhamos depois de organizar as jornadas, o descomprimir foi fantástico. Isso também me marcou muito. E depois Enterros da Gata, que foram inesquecíveis, com o grupo de amigos, que eram os meus amigos mais próximos, o Emanuel, a Sofia, a Anabela, o Joel, o Paulo, o Cerdeira, o Jorge, a Margarida. Pá, momentos muito únicos que ficaram para a história, e que depois, alguns desses, estiveram também na gênese do Alumni, não é? Que vieram mais tarde a fazer parte do grupo que fundou o Alumni. Era precisamente aí que eu queria chegar agora. Se foi nessas organizações das jornadas, nesse ativismo, que nasceu um pouco o bichinho para depois, mais tarde, criar o núcleo Alumni. E perguntar também porque é que ele surge e em que circunstâncias é que se dá início então a este projeto. Eu sempre tive um gosto muito grande, e digo até natural, pela questão do associativismo. Sempre foi algo que gostei de estar envolvido, de trabalhar nesse tipo de projetos. E sim, se olharmos um bocadinho a organização desses eventos, até depois eu estive no início, ainda na primeira tentativa de se criar um núcleo de estudantes, que depois não conseguimos pôr em prática. Ainda estive na primeira tentativa em conjunto com penso que era o Hélder Abreu, se não me falha a memória, já não me recordo. O Hélder, ainda em conjunto com ele estivemos, e com outros colegas, na primeira tentativa de criar o núcleo de estudantes, que depois acabámos por não concretizar. Mas sempre gostei, sempre pautei a minha vida com uma ligação muito grande ao associativismo, quer depois mais tarde também na associação académica, quer ligado a outro tipo de associações e entidades. E portanto sempre tive esse gosto. E o Alumni surge quando eu estou numa fase da minha vida em que já estava a começar o doutoramento, e portanto tinha terminado o curso em 2002, tinha trabalhado, estava ligado à ARPSER, e depois no final de 2004, inícios de 2005, decido tirar um doutoramento, e surge nessa altura. E surge nessa altura com uma questão, a grande razão era que eu sentia, era que, e via exemplos de outras instituições, nomeadamente, e aí vamos cair um bocadinho as universidades americanas, a ligação que as pessoas mantêm às universidades ao longo da sua vida. E eu não via isso na Universidade do Minho, não via isso no próprio curso, não é?
portanto surgiu esse projeto. A grande motivação foi, temos que ter algo que traga aos estudantes, que traga os licenciados na altura da engenharia industrial, a engenharia de produção, de volta à universidade, que se alimente essa ligação à universidade e que eles não esqueçam a universidade que os formou, que se mantenham ligados, que tenham orgulho na universidade que os formou, não é? E que mostrem por esse mundo fora que são alunos, alumni da Universidade do Minho. E foi esse o grande motivo, a grande razão. Eu penso que foi essa a grande razão. E tenho uma memória, que foi o primeiro evento alumni, que foi, eu agora é que não me recordo do restaurante onde nós fizemos esse jantar, mas foi um jantar em que passaram os 100 alumni, penso que passaram os 100 alumni, em Guimarães, fizemos o primeiro jantar alumni, que foi em Guimarães, já não me recordo, estou a tentar lembrar, mas não me recordo o nome do restaurante, e que foi um momento único, vi gente que já não via há imenso tempo, e foi logo das primeiras iniciativas que foi realizada nesse jantar. E foi um momento muito bom, as pessoas, notava-se a felicidade das pessoas de reencontrarem colegas de curso, amigos de curso, e foi excelente. E isso era associado à grande razão da criação do Alumni. Foi um momento muito, muito marcante nesse processo de criação do Alumni, não é? E acho que foi... e depois, no seguimento disso, não é? Eu estive ligado também à Associação de Antigos Estudantes da Universidade, e portanto depois começaram naturalmente, eu lembro-me que o Alumni Agium foi o primeiro núcleo da Alumni na Universidade do Minho, não existia, e lembro-me que na altura o Pedro Morgado, começámos a conversar, o Pedro Morgado, que é docente agora da medicina, tivemos uma reunião em que conversámos, ele queria saber a nossa experiência, ele também tinha acabado de se graduar em medicina na altura, queria saber como é que tinha sido o processo, a experiência, e passado uns tempos surge o Alumni Medicina, com o Pedro Morgado, que foi, penso que o segundo núcleo Alumni na universidade, e portanto começou-se a criar essa, não digo prática, mas a fazer o alumni a estar no DNA da universidade, até que eu acho que é um dos mais emblemáticos projetos, um dos mais entre muitos emblemáticos projetos da universidade, que é o Alumni Minho, que é uma coisa que eu acho que é fantástica. Aliás, eu tenho muito orgulho de dizer que sou Gold Member, portanto nunca falhei a um alumni. Recebi no último, penso que foi no último, um cartão Gold, tipo Gold Member do Alumni, nunca falhei a nenhum encontro alumni da universidade e portanto essa é uma grande bandeira que eu acho que está a ser muito bem trabalhada e que vai um bocadinho à escala da universidade, obviamente, mas com a mesma função, não é? Que é manter a ligação dos graduados à Universidade de Minho. Sim, e é o tipo de eventos que sem dúvida as pessoas gostam e que esperemos que seja em breve possível voltarmos a ter, não é? Tanto em termos dos alunos de EGI como a nível da universidade. Voltando agora um bocadinho ao percurso profissional, acaba a licenciatura, começa a trabalhar e depois decide por um caminho diferente e por voltar à academia e enveredar por um doutoramento. Quais foram as razões para esta escolha que acabou por tomar? Para contar essa história, tenho que voltar atrás ao meu terceiro ano de curso. E no meu terceiro ano de curso há uma pessoa que me marcou, em termos muito, e que me marcou o percurso e que me marcou depois aquilo que eu vim a ser no futuro, que foi o professor Tavares de Oliveira. E ele foi essa a pessoa a quem eu, entre aspas, atribuo a responsabilidade de eu hoje trabalhar na área da qualidade. Não é? Foi por causa dele que eu comecei que o meu percurso tem sido feito nesta área. O primeiro contacto que eu tive com o professor Tavares de Oliveira foi no meu centro de gestão da qualidade, no terceiro ano. E vi, foi tipo amor à primeira vista, é isto que eu quero ser quando for grande, é esta área que eu quero trabalhar como engenheiro de produção.
E, portanto, um gosto natural, gostei, e cheguei ao quarto ano na altura existia a figura de monitor, não é? Que depois acabou por desaparecer, e eu fui convidado, estava no quarto ano da licenciatura, que também é outro dos momentos que eu gostava de partilhar convosco, que era fui convidado para dar aulas. 2000, setembro de 2000, e a pessoa que me recrutou, lembro-me perfeitamente, fui em setembro a entregar o meu currículo a Gualtar, e foi o professor Guilherme Pereira que recebeu o meu currículo para dar aulas de investigação operacional nessa altura. Portanto, estava no quarto ano, e isto para vos dizer o quê? Foi uma sensação, outro momento marcante, não tanto académico, mas aí já mais um bocadinho na vertente profissional, que foi a minha primeira aula de investigação operacional ao curso de Engenharia Civil. Portanto, imaginem, pá, os gajos eram mais que as mães, eram imensos estudantes de Engenharia Civil naquela altura. Havia estudantes de Engenharia Civil até dar, como se costuma dizer, até dar com um pau. A minha primeira aula foi numa aula, eu dava aulas teórico-práticas de investigação operacional, e dei aulas a Engenharia Civil, de investigação operacional, e foi um pânico total. Eu recordo-me, ficou-me na memória aqueles primeiros segundos da aula que eu não conseguia levantar os olhos dos exercícios que ia fazer, e portanto houve ali uns segundos, pá, eu vou ter que enfrentar esta malta. Não? E estava a dar aulas ao quarto ano, portanto estava a dar aulas a colegas que jogavam às cartas no Zoide comigo, não é? Portanto, numa hora antes tínhamos estado a jogar cartas no Zoide, e naquela altura vocês não sabem, mas ainda se bebiam finos no Zoide, portanto podiam-se beber finos no Zoide, que é onde é o balcão único hoje em dia, por cima da antiga biblioteca, e nós jogávamos cartas aí, e portanto na hora a seguir eu estava-lhes a dar aulas de investigação operacional, uma coisa completamente surreal. E, portanto, isto voltando outra vez à história, e no quarto ano comecei a dar aulas, até que no quinto ano comecei a dar aulas de monitor na área da qualidade, e nunca mais desliguei, não é? Sempre tive essa área a nível enquanto monitor. Opa, e isso foi despertando o meu gosto pela investigação, pelo querer saber mais, pela própria carreira universitária, que eu, aliás, eu tenho a felicidade de dizer que faço aquilo que gosto, não é? Não me via a fazer outra coisa que não fosse professor universitário. E tenho essa sorte, é uma sorte é sorte que tenho, sem dúvida, é um privilégio ter a profissão que tenho e que adoro. Adoro a profissão que tenho, lá está, não me via a fazer outra coisa. Portanto, foi a partir daí, foi esse clique, essa oportunidade que tive de dar aulas a partir do quarto ano, que foi despertar o meu interesse pela vida académica, e que veio a ser determinante para eu perseguir a possibilidade de ter uma carreira académica, que não foi fácil, e hoje em dia, principalmente, é uma profissão exigente, muito competitiva. Obviamente, como em tudo, não é? As profissões ou as carreiras podem ser aquilo que nós quisermos, portanto, nós é que fazemos a carreira que queremos, mas uma carreira levada a sério pode ser uma carreira muito competitiva, muito exigente. Portanto, isso veio um bocadinho dessa altura. Naquela altura, eu acabei o curso, fui estagiar para a Associação Portuguesa de Certificação, que era o sítio, a empresa que eu gostava e que sempre tive em mente estagiar. Fiz o meu projeto de final de curso, com a orientação do professor Tavares de Oliveira, e depois acabei por ficar a trabalhar na APSER, e na altura com umas excelentes condições, para a data, não é? Mas nunca desisti da ideia de perseguir essa carreira, de perseguir a carreira académica, não é? Porque, contudo, as entradas na universidade, em termos de docentes, eram muito complicadas na altura, já, portanto, não era tão fácil assim. Mas eu sempre tive a vontade de tirar esse doutoramento, fui criando essa vontade e alimentando esse sonho, e fui fazendo esse percurso, até que surgiu a oportunidade de me candidatar a uma bolsa da FCT, que era uma coisa que eu acho que é uma
um aspecto valioso que nós temos no nosso sistema científico, não é? O Estado investir, o país investir na formação das pessoas e, portanto, eu aproveitei essa oportunidade. Candidatei-me a uma bolsa FCT, tive essa bolsa, e portanto depois tive que sair da APSER, na altura, e fazer o meu doutoramento. Contudo, e voltando também um bocadinho atrás, portanto nós estamos entre 2002 e 2004, em 2003 eu conheço outra pessoa que vem a ser determinante também no meu percurso académico, no meu percurso profissional, que é o Pedro Saraiva, que veio a ser o meu orientador de doutoramento, em conjunto com o professor Guimarães Rodrigues, que é outra pessoa também muito importante na minha vida profissional e no meu percurso até hoje. E, portanto, vim a conhecer o Pedro e na altura eu estava a colocar todas as hipóteses, inclusive a hipótese de sair do país para me doutorar, e estava em aberto a possibilidade de ir para os Estados Unidos, para a Universidade de Wisconsin-Madison, onde tem um centro de qualidade e excelência, de qualidade, produtividade e excelência, um centro de investigação nessa área, na Universidade de Wisconsin-Madison. Mas depois fizemos várias viagens a Coimbra, eu fiz várias viagens a Coimbra com o Tavares de Oliveira, e é uma coisa que lhe hei de ficar eternamente grato, a disponibilidade que ele teve para me acompanhar, para me apoiar, quantas vezes ele foi comigo a Coimbra para reunir com o Pedro Saraiva e acompanhou-me sempre nesse processo, até que penso que foi na altura do Natal de 2013 eu tomo a decisão final que foi, ok, vou ficar cá. O Pedro propôs-me o projeto que eu acabaria por desenvolver, decidi ficar pela Universidade do Minho e, portanto, ponto final, acabou a ideia de ir para fora, vou fazer o doutoramento na Universidade do Minho. E acabei por me doutorar com a orientação do Pedro Saraiva e do Guimarães Rodrigues na Universidade do Minho e, portanto, o meu percurso aí começou-se a moldar mais ainda mais para a carreira académica, né? Até que em 2008 termino o doutoramento, portanto estou ali de 2009, dezembro de 2008 termino o doutoramento, e estou ali entre 2009 e 2011 como professor convidado, e em 2011 acabo por entrar para a carreira, mas sempre estive ligado depois, ao ensino, sempre estive ligado ao ensino superior, não é? E portanto essas são as pessoas os momentos com as pessoas associadas que foram determinantes para a minha vida profissional, não é? Até então. Muito bem. E agora, mais de 10 anos depois, como é que é trabalhar com as sucessivas fornadas de novos engenheiros de gestão industrial? Como é que tem sido a experiência e que balanço faz destes anos a lecionar no curso? Eu aí, portanto, eu não sabia as perguntas que o André me ia fazer e, portanto, eu tenho que construir o que vou responder agora. E, portanto, lá está, eu acho que eu gosto muito de falar e vocês sabem disso, toda a gente que priva comigo e que trabalha comigo sabe que eu adoro falar, adoro conversar, adoro estar com as pessoas. Não me vejo de outra forma, eu gosto muito de estar com pessoas. Como é que eu vejo, e eu agora uso aquilo que eu tenho muito orgulho de dizer, eu acho que a Engenharia Industrial é o melhor curso sem dúvida da Escola da Engenharia, eu até diria mais da Universidade do Minho, mas da Escola da Engenharia não tenho a mínima dúvida, e perdoam os meus colegas das outras áreas, mas a Engenharia Industrial é um curso fantástico. Fantástico porque tem excelentes alunos, os alunos são cada vez, e isto é um facto, eu acho que os alunos são cada vez melhores, saem cada vez melhor preparados. Obviamente que, como todos os cursos, temos coisas a melhorar e esta reestruturação que vamos fazer, que fizemos e que vai
vai ser posta em prática a partir de setembro com os novos cursos. Foi uma oportunidade única para nós corrigirmos e melhorarmos e colocarmos, vamos oferecer 2 novos cursos, um de licenciatura e um de mestrado em Engenharia e Gestão Industrial, que, sem dúvida nenhuma, estão, na minha ótica, no topo, na vanguarda, não só nacional, mas a nível internacional. Temos um corpo docente muito bom, com excelentes docentes, sem dúvida nenhuma. Temos uma universidade, como todas, tem os seus defeitos, tem os seus problemas, mas temos uma excelente universidade. Temos uma coisa única que eu vejo comparativamente aos outros cursos, que é, temos uma relação estudante-docente espetacular, que não há nas outras universidades, ou em muitas das outras universidades que eu conheço, não há em muitos dos cursos que nós temos na Escola de Engenharia uma relação de proximidade. E vou pegar nisso, e temos um aspecto importante que é determinante de referir. Temos um corpo de técnicos administrativos e de gestão, os vulgos funcionários não docentes, que são pessoas fantásticas, que dão apoio total aos estudantes e que os estudantes sabem que podem contar com eles e têm ali sempre uma porta aberta. Não é só importante ter bons docentes, é importante ter um staff que dê apoio permanente e esteja disponível e ajude os nossos estudantes no seu dia-a-dia de curso. E eu vou pegar nessa questão da gestão próxima dos estudantes e vou voltar outra vez, vou contar mais outra história. E também para referir, eu acho acho que não vou dizer surpresa nenhuma para ninguém, mas que que além de, é muito mais do que um colega, não é? Um amigo, é quase como um irmão mais velho, que é o Guilherme Pereira. E eu tive o prazer de ser aluno enquanto o Guilherme era diretor de curso. E uma das coisas que eu gostava na altura, que não era tão amigo como sou hoje, obviamente, que era a forma como ele geria o curso, a proximidade que ele tinha com os estudantes. E isso é verdade, é tão verdade hoje em dia que, se formos perguntar, e eu não sei se o André o Guilherme foi seu diretor de curso, mas também, se formos perguntar a todos nós que passamos pelo curso enquanto o Guilherme foi diretor de curso, toda a gente se lembra da proximidade, da forma como o Guilherme nos defendia como de estudantes, e também como quando precisava de nos chamar a atenção, chamavam-nos a atenção e chamavam-nos à razão. Eu gostei muito de ter um diretor de curso como ele. O que é que acontece agora? Eu, durante o meu percurso, lembro-me perfeitamente, uma vez estava com o Pedro Areses em Boston, no MIT. Estávamos a fazer a primeira visita ao MIT antes das sabáticas que depois acabámos por realizar. E eu disse-lhe ao Pedro, uma das coisas que eu gostava de ser na minha vida profissional na universidade era diretor de curso. Eu queria ser diretor de curso, gostava mesmo de ser diretor de curso da EGI. Por razões naturais, eu sou da EGI, o meu percurso é da EGI, e gostava, e tinha como referência, sempre tive como referência, como direção de curso, o Guilherme, e a forma como ele foi diretor de curso. Mas depois a minha vida na universidade tive que adiar e fui adiando, fui para a escola, fui vice-presidente da escola durante 3 anos, estive ligado a outros projetos e, portanto, nunca tive que adiar essa oportunidade. Até que saí da escola e surgiu a oportunidade de ser diretor de curso. E eu fiquei todo contente quando surgiu essa oportunidade, com a Sameiro Carvalho como diretora de departamento, portanto, foi uma oportunidade única. Eu sou... E como tive a minha referência como direção de curso, é sem dúvida o Guilherme, gostei muito como aluno. Uma coisa que eu tinha a certeza no primeiro dia do meu mandato como diretor de curso foi: eu vou ser um diretor de curso próximo dos estudantes, vai ser isso que me vai caracterizar. A minha porta vai estar sempre aberta para os estudantes
eu vou ser próximo dos estudantes, porque é assim que eu sei ser diretor de curso. O diretor de curso para os estudantes, chamo, e os estudantes podem dizer isso, dou-lhes muito na cabeça quando eles erram, mas como diretor de curso estou sempre lá para eles. E eu acho que é assim que é ser diretor, na minha ótica, é uma visão pessoal. É dessa forma que eu vejo o que é ser diretor de curso. E é dessa forma que eu sei estar como diretor de curso. Esse trabalho próximo com os estudantes, e agora que temos a sorte de termos um núcleo que é dos núcleos mais ativos da Escola de Engenharia, o núcleo de estudantes, o Négio, o trabalhar próximo com os estudantes e com o núcleo, fazer coisas para os estudantes, e portanto é dessa forma, não é, que eu vejo a direção de curso, essa gestão próxima, esse trabalho de colaboração com os estudantes e em prol dos estudantes, obviamente. Muito bem. E só vamos precisamente, já respondeu um bocado, mas leva-me precisamente à última pergunta, que é a pergunta com a qual nós acabamos sempre este podcast, que é, olhando para tudo, toda a carreira, tudo desde que se passou, desde que terminou o curso, o Paulo Sampaio de hoje é quem queria ser ou não? Epá, eu acho que ainda quero ser muita coisa. Acho que ainda vou... Acho que ainda estou a meio. mas para já tem corrido bem. Eu tenho tido a sorte, como referi, eu tenho tido a sorte de fazer aquilo que gosto e que ter a profissão que quero, que sempre, a partir de uma certa altura, obviamente, que sempre quis, obviamente descontando a altura em que queria ser camionista, né? E militar, também passou pela ideia, mas sem dúvida nenhuma tenho a profissão que quero, que me realiza, que me dá gozo, não é? Independentemente dos problemas que temos, todos temos problemas nas organizações, independentemente de tudo, é isto realmente que eu gosto. Estou na instituição que eu gosto e que tenho um orgulho imenso de pertencer à Universidade do Minho. E de fazer parte, de dar um bocadinho do meu contributo, pequeno contributo para aquilo que é a Universidade do Minho. E, portanto, já tive a sorte e o privilégio porque isto não é só uma questão de carreira, isto também é uma questão de sorte, e portanto a sorte também conta nestas coisas, não é só a questão de ser bom, não se vai lá só se somos bons ou se... Não, isto é a questão de temos que ser bons profissionais, sem dúvida nenhuma, mas temos também ter muita sorte ao longo da nossa vida, e eu tenho tido essa sorte, obviamente que sim, tenho tido essa sorte, e até agora tenho dado esse espaço e construído essa carreira, mas espero que ainda conseguir fazer muita coisa, não está fora dos meus planos fazer ainda muita coisa, que espero que se venha a concretizar, obviamente, não é? Agora, que é uma das coisas que eu queria deixar aqui e que prezo muito, porque isto não é só trabalho, não é? Isto não é só trabalho, e eu não queria deixar ao longo desta entrevista fui falando de pessoas que eu considero muito importantes na minha vida profissional, não é? Mas isto não é só trabalho. Obviamente nada da minha vida seria possível se não tivesse a família que tenho, o apoio que tenho, e que é a minha rede de salvação todos os dias, não é? Portanto isso é importante, é fundamental. Lá está o equilíbrio, o balanço, o termos equilíbrio que falávamos no início na vida académica. Os amigos, que eu acho que e aqui é importante, aliás, nenhum de nós, eu acho, que consegue viver sem amigos, não é? Não precisamos de muitos amigos, precisamos de bons amigos, mas os amigos são fundamentais, o estar com as pessoas, e uma coisa que eu acho que têm sido peças fundamentais também na minha vida profissional, neste caso, que são as pessoas que têm trabalhado comigo ao longo dos anos, os meus investigadores, eles meus não são, mas eu costumo apelidá-los pelos meus investigadores, que são
pessoas que me enchem de orgulho todos os dias que é com eles que eu tenho construído muito das coisas que tenho alcançado na minha carreira. Se não fossem eles, obviamente que não tinha tido essa hipótese, e muitas das coisas eu tenho alcançado e tive o prazer e o privilégio de ter conseguido constituir um grupo, e um grupo de pessoas que trabalham, outros já trabalharam, já saíram, seguiram os seus percursos, mas é engraçado que é um bocadinho como o alumni, não é? Que é o nosso grupo de investigação, é sempre um porto de abrigo, entre aspas, né? Que as pessoas, por muito, alguns que seguiram percursos, mas que está lá a referência, que nunca não se esquecem de ter passado por lá e portanto isso é algo que também me enche de orgulho e que eu gostaria também de destacar, não é? Os amigos e os ditos meus investigadores, não é? Perfeito. Bem, nós estamos já para lá do limite de tempo, mas eu queria agradecer muito a disponibilidade. Deixo também desde já o convite para que nos continuem a seguir. Voltamos com o nosso podcast no próximo mês, com estes que são os embaixadores do nosso curso, e portanto é um orgulho continuar com este projeto. Obrigado a todos e até à próxima.